Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira, 19 de maio de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para fortalecer. Para essa quinta-feira separei 11 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você fazer seu investimento. E se você deseja fazer um jogo, vale dar uma aposta nessa quinta-feira, temos a nossa banca betpro.com. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá, @elonepalpites no Instagram, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. Para essa quarta-feira deixamos aqui alguns prognósticos para vocês investirem. E deixamos sempre uma grade maior de palpites para você fazer investimento. Então segue lá, galera, @elonepalpites no Instagram. O link vai estar na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário desse vídeo. Nessa terça-feira, 17 de maio de 2022, deixamos uma tripla para vocês investirem. Pegamos aqui Flamengo para vencer, a equipe da Universidade Católica a 1,25. Liverpool para vencer, a equipe do Southampton a 1,40. E acima de 1,5 a do Den Haag e a Eindhoven pelo campeonato holandês a 1,20. Essa tripla gerou um DD de 2,10, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$210. Agora passando para os palpites dessa quinta-feira, 19 de maio. Começando aqui pelos playoffs de rebaixamento do campeonato alemão, na partida entre Hertha Berlim e Hamburgo. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Hertha vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Hamburgo vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles foi em 2020, na casa do Hamburgo, bateu 2-0 para a equipe do Hamburgo. As odds abriram aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hertha Berlim, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Hamburgo, nos últimos 5 jogos realizados, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Esse é o jogo da ida, o jogo da volta é na casa do Hamburgo. Esse regulamento é o seguinte, galera. O Hertha Berlim terminou na vamos ver aqui na classificação. O Hertha Berlim terminou na 16ª colocação. E o Hamburgo terminou na 3ª colocação do campeonato alemão da 2ª divisão, o que dá direito a participar dos playoffs de rebaixamento e de acesso. É jogo de ida e volta. A equipe que vencer no agregado, se for o Hertha Berlim, permanece na Bundesliga principal. E se for o Hamburgo que vencer no agregado os 2 jogos, ele passa para a divisão de acesso e o Hertha Berlim será rebaixado. Esse é o regulamento do campeonato alemão. Então, como primeira posição de palpite, deixar para vocês aqui, ambas as equipes marcam, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pela Premier League, na partida entre Everton e Crystal Palace, vamos ver aqui na classificação, a equipe do Crystal Palace vem na 13ª colocação, não tem mais chance de rebaixamento e também não tem mais chance de competir, de conseguir vaga em alguma competição europeia. A equipe do Everton vem na 16ª colocação, ainda tem chance de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Crystal Palace venceu em casa por 4-0. As odds abriram aqui a 1,85 para a equipe da casa, 4,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Everton jogando em casa, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Crystal Palace jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos ambas marcam em 3 oportunidades. Veja um jogo propício para gols nessa partida, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Ou se preferir pegar numa tripla ou numa quadra, aquele tradicional 1,5 gols. Agora na partida entre Chelsea e Leicester, na classificação, a equipe do Chelsea vem na 3ª colocação, já garantiu vaga na Champions League da próxima edição. O Leicester vem na 9ª colocação, ficou por ali meio de tabela, nem tem chance de ser rebaixamento e também não tem chance de conseguir alguma vaga em alguma competição europeia.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 2 derrotas, 2 empate e 1 vitória. A equipe visitante venceu 2 e perdeu 3. No último jogo entre eles, o Chelsea venceu fora de casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1.36 para a equipe da casa, 9.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, eu vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, bateu 2,5 em 2 oportunidades. A equipe do Leicester, que geralmente marca e sofre gols, bateu 2,5 nos últimos 5 jogos em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. No último jogo, bateu 3-0 para a equipe do Chelsea, fora de casa. Como segunda opção de aposta para mudar uma tripla numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora pela Copa Libertadores, na partida entre Atlético Mineiro e Independiente Del Valle. Na classificação, a equipe do Atlético vem na primeira colocação com 8 pontos, vencendo já garante vaga para a fase de oitavas de finais da Copa. O Independiente Del Valle que precisa vencer se ainda sonhar com as oitavas de finais. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Del Valle. As odds abriram aqui a 1.36 para a equipe da casa, que também acredito que vence essa partida. Como primeira opção de aposta, vou deixar aqui para vocês investirem na linha de gols, acima de 1 gol e meio, ou se preferir, a Atlético Mineiro para vencer. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Grêmio e Criciúma. Na classificação, a equipe do Grêmio vem na 6ª colocação, o Criciúma vem logo abaixo na 7ª colocação com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória no último jogo. Na última partida entre eles, no ano de 2019, o Grêmio venceu em casa por 2-1. As odds até o momento não abriram olhos para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Grêmio para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Grêmio venceu 3 e perdeu 2. O Criciúma jogando fora de casa empatou 2 e perdeu 3. Vou deixar aqui para vocês investirem Grêmio para vencer. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pela Copa Sul-Americana, na partida entre Independiente da Argentina e La Guaira da Venezuela. Na classificação, a equipe do Independiente vem na 2ª colocação com 9 pontos. A equipe do La Guaira vem na 3ª colocação com 1 ponto somado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo entre eles, o Independiente venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1.06 para a equipe do Independiente da Argentina, que é uma odd muito baixa para você fazer seu investimento. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se preferir, puxar um handicap -1 contra a equipe Independente para vencer com 2 gols de diferença. Essa é a segunda opção de aposta. Agora passando aqui na partida entre União Santa Fé e Fluminense pela Copa Sul-Americana. Na classificação, a equipe do União Santa Fé vem na 2ª colocação com 8 pontos. O Fluminense vem na 3ª colocação com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Fluminense. As odds abriram aqui a 2.45 para a equipe da casa, 2.90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta. Você pode puxar aqui fora com empate, veja uma boa opção para esse jogo. Ou se preferir pegar abaixo de 2 gols e meio também, veja boas probabilidades para você fazer esse investimento. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do União Santa Fé. Bateu abaixo de 2 gols e meio em 3 oportunidades. O Fluminense jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu abaixo de 2 gols e meio também em 3 oportunidades. No último jogo entre eles bateu 0-0 na casa do Santa Fé. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, fora com empate. Ou se preferir, abaixo de 2 gols e meio. Agora na partida entre River Plate e Colo-Colo pela Copa Libertadores. Na classificação, a equipe do River Plate vem na 1ª colocação com 10 pontos. A equipe do Colo-Colo vem na 2ª colocação com 7. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe visitante empatou 2, venceu 2 e perdeu 1.
No último jogo entre eles, o River venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,61 para a equipe da casa, 5,75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, River para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o River venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo entre eles, na casa do River, foi em 2007, então eu não vou entrar aqui em consideração. A equipe do Colo-Colo, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último jogo entre eles, na casa do Colo-Colo, o River venceu por 2-1. Vou deixar aqui River para vencer. Ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Agora na partida entre Lanús e o Wanderers do Uruguai, vamos ver aqui na classificação pela Copa Sul-Americana. A equipe do Lanús vem na primeira colocação com 8 pontos. A equipe do Wanderers vem na terceira colocação com 4. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Lanús venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,44 para a equipe da casa, 8,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Lanús para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa, o Lanús venceu 3 e perdeu 2, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Wanderers vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vou deixar aqui Lanús para vencer. Ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Passando aqui na partida entre São Paulo e Jorge Wilstermann. Na classificação, a equipe do São Paulo vem na primeira colocação com 10 pontos. A equipe do Jorge Wilstermann vem na quarta colocação com apenas 2 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe visitante venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. No último jogo entre eles, o São Paulo venceu fora de casa por 3-1. As odds abriram aqui a 1,12 para a equipe do São Paulo, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar um handicap -1 contra a equipe do São Paulo para vencer com 2 gols de diferença. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Deportivo Cali e Always Red da Bolívia. Na classificação, a equipe do Deportivo Cali vem na terceira colocação com 5 pontos. O Always Red vem na quarta colocação com 4 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no 2-2 na casa do Always Red. As odds abriram aqui a 1,40 para a equipe do Cali, 9,50 para a equipe do Always Red. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta, Cali para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Cali empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Always Red jogando fora de casa geralmente perde suas partidas, principalmente nessa Copinha Libertadores. Perdeu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui Cali para vencer, mesmo com algumas dificuldades. Ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando para a tripla que selecionei para essa quinta-feira, 19 de maio. Você pode pegar aqui na tripla, acima de 1,5 gols a partida entre Hertha Berlim e Hamburgo, a 1,30. Acima de 1,5 gols Chelsea e Leicester pela Premier League, a 1,20. E acima de 2,5 gols Independente da Argentina e La Guaira da Venezuela, a 1,40. Essa tripla gerou um DD de 2,18. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$218. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!